Hallo ihr Lieben, was geht ab? Não fizemos vídeo semana passada, mas não se preocupem, porque hoje teremos bastante conteúdo, especialmente em razão de alguns fatos que surgiram na semana passada, porque na verdade esse é um assunto que parece não se esgotar, né? E eu preciso trazer esses fatos hoje, até porque no decorrer dessa semana muita coisa vai acontecer e vocês vão entender já já. Então eu quero falar inicialmente sobre o lançamento da Netflix a respeito do falsificador que enganou a seita Mormon e a expôs a um verdadeiro vexame público, né? A gente sempre, quando você se converte ao mormonismo, você é convencido de que os líderes são designados espiritualmente. Tudo que acontece lá dentro é chancelado por Deus, então não há risco de erros, não há risco de alguma decisão importante que efetivamente atinja os rumos da igreja, reflita nos rumos da igreja, serem tomadas precipitadamente, né? Porque, afinal de contas, o cabeça da igreja é Jesus Cristo, né? Então nós vamos mostrar que não é bem assim. Antes, porém, eu quero fazer um ligeiro comentário sobre aquele meu vídeo em que eu falei da carta da Testemunha de Jeová. Quem me acompanha aqui há bastante tempo conhece meu gênio, minha maneira de ser. E eu recebi muitas críticas por esse vídeo. A maior parte das pessoas entenderam e tal, mas como alguns de vocês que me acompanham aqui gostam do meu trabalho, não gostaram da forma como eu me posicionei, né, não entenderam talvez o meu tom, eu quero refletir isso com vocês. Desde já, não é um pedido de desculpas e nem uma tentativa de me justificar, né? Esse aqui é meu canal, eu procuro ser o mais autêntico possível, né? Claro que a gente não expõe tudo, porque a gente já está colocando a cara a tapa aqui e a gente sabe o quanto isso pode ser comprometedor, né? Mas boa parte dessas críticas a mim dirigidas naquele vídeo foi o fato de eu parecer extremamente arrogante e prepotente ali. Eu também acho que eu fui. Também acho que eu fui. Agora, se você não quer experimentar a minha arrogância, a minha prepotência, a minha raiva, que eventualmente eclode, emerge, é só você não me provocar. É só você não vir na minha casa, colocar uma cartinha debaixo da minha porta, se utilizando do recepcionista do condomínio, né, para ter acesso às pessoas, sem se apresentar, sem se identificar, sem me conhecer, né? Porque nessas religiões os alvos é qualquer um. Eles só soltam as flechas. São essas cartinhas, esses contatos. Digamos, você acabou de passar por uma situação difícil, aquelas pessoas que acreditam em Deus, recebem uma cartinha dessa, acham que é um comunicado de Deus. Né? Nem todo mundo faz um trabalho investigativo como eu faço, né? Para saber o que são essas seitas, né? Esses núcleos de poder e controle mental. A gente quer melhorar, né? Eu acho que a meta da vida é crescer, e a gente demora muito tempo para chegar a ser quem a gente quer, né, gostaria de ser. Tenho minhas defesas, tenho minhas falhas, mas eu não quero nunca mais, veja bem, me impor a meta de uma perfeição, como eu fui ensinado dentro dos mormons. Sejas perfeito como é o vosso Pai que estás no céu. Nunca mais. Eu quero sim que os erros que eu cometa sejam, na medida do possível, sanados, reduzidos, né? Porque a gente quer olhar para frente, quer progredir e tudo mais, mas eu também não quero alimentar culpas. Isso eu não vou fazer mais. Inclusive, quando eu faço uma besteirinha, ou tomo uma cerveja a mais, ou eu falo alguma coisa que eu não devo falar, eu não quero mais viver de censuras, né? Eu cansei de ficar naquele sistema de autoquestionamento, autoavaliação constante, embora a gente tenha que realmente se avaliar, mas eu quero, né? A perfeição não é uma meta da minha existência, tá? Eu estava muito indignado nesse vídeo. É claro que a gente fala o que não deve, é claro que a gente usa um tom às vezes mais agressivo, mais prepotente, mas era assim que eu estava me sentindo. Então não cabe aqui a hipocrisia de uma desculpa, até porque não me arrependo, né? A pessoa que não quer
ser tratada daquela forma. É muito simples, é só ela não cruzar o meu caminho, é só ela me respeitar. Eu não tenho nenhuma obrigação moral ou legal ou ética de respeitar quem não me respeita. E toma muito cuidado com as coisas que você admite que o outro pratique em relação a ti. Porque, na verdade, você está dizendo a ele a maneira como você gosta de ser tratado. É um poder que você está passando para o outro. Então estabeleça um limite e, se cruzarem esse limite, reaja imediatamente. E tome cuidado com aquelas pessoas mais sutis que vão invadindo com delicadeza, com discurso mais maleável, né, que vão te levando na retórica, ali no discurso. Cuidado, né? Não se deixe enganar por palavras suaves. Não se deixe enganar pela aparência das coisas, tanto para bem quanto para mal. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo aquilo que parece ruim é ruim necessariamente, né? Agora, nós somos os únicos responsáveis pelos atos ruins que praticam com a gente. Às vezes por falta de autoestima, às vezes por desídia, por preguiça, às vezes por carência, porque nós somos seres extremamente complexos, todos temos uma história, essa história vai mudando a nossa visão de mundo, e é muito importante que a gente faça e compreenda essas leituras, essas extensões, tá? Porque só assim você atinge o autoconhecimento. O erro é essencial. Não deixem que suprimam de você o direito de cometer erros. Neste vídeo eu não reconheço um erro. Não reconheço. Eu reconheço que eu estava indignado e quis compartilhar essa minha indignação. Né? Claro que eu falei em algum momento que a mulher não sabia escrever, porque era uma cartinha muito singela, uma cartinha... enfim, que ela escreveu para várias pessoas, né? E é claro que não necessariamente, não havia necessidade desse comentário, mas eu estava indignado com aquela invasão, né? Então compreendam. Eu não vou ser aquela pessoa que vou vir aqui sempre com um sorriso para falar. Haverão momentos em que eu vou me indignar. Os vídeos estão aí e provam de onde vem isso. É só você analisar essa minha aparente intolerância. E não é intolerância. Intolerância, se eu viesse eles ali na Brigadeiro Luiz Antônio, na frente do Pão de Açúcar, do supermercado, com a plaquinha deles, eu fosse lá apedrejar, xingar, me aproximar. Eu nunca fiz isso. Eu passo reto, eles ficam na deles, eu fico na minha. E assim coexistimos e coabitamos espaços. E isso, para mim, é suficiente como tolerância. Agora, não invada. Vocês não sabem o que é você acordar com culpa, você não sabe o que é você viver dia após dia buscando a tua morte. Se autoflagelando, se automachucando. Vocês não fazem ideia do que é isso. Ou talvez alguns de vocês saibam, né? Que experimentaram uma dor psicológica muito grande. Inclusive países desenvolvidos já oferecem a possibilidade de suicídio assistido, eutanásia, para pessoas que comprovadamente demonstrarem um enorme sofrimento psicológico. A Suécia, por exemplo, tá? Não consegue viver, a pessoa não quer. Então, o sistema de saúde oferece essa possibilidade. A pessoa não consegue olhar para esse mundo e ser feliz. Né? Então, a gente precisa entender essas nuances do ser humano. Né? É apenas esse ponto com vocês, espero que tenha esclarecido e entendam, né? Entendam que é perfeitamente normal um pouco de raiva e é necessário, inclusive, né? É necessário e é perfeitamente humano. Agora vamos lá. O que mais que eu tinha que falar para vocês aqui? Rapidamente também, eu tenho observado um aumento no número de pessoas que me procuram para assessoria no pedido de resignação. Aliás, toda semana está acontecendo 2 ou 3 contatos. Tem muita gente aguardando já o resultado, né? Então vamos esperando. Alguns já saiu, né, que eu já enviei, porque quando a pessoa não fala o inglês, não entende, né, o suficiente, eu uso a minha conta, pego os dados de vocês, né, vocês passam para mim, e eu faço aquela orientaçãozinha, dou aquela assessorada e mando pela minha conta. Eu acho que é mais fácil, né? E vocês vão colaborando aí, a gente faz tudo de forma colaborativa, mas já vai chegar, né? Outra coisa, rapidamente também, que eu quero trazer para vocês. Eu já fiz esse cálculo anteriormente, mas parece que as pessoas se esquecem disso.
a respeito do número de membros mormons, né? Que a igreja gosta de alardear por aí que ela tem 16 milhões de membros, o que é mentira, tá? E eu já fiz esse cálculo naquele vídeo em que eu realmente trato da questão dos números na igreja mormon, mas como vieram aqui novamente no canal, bater o pé que nós somos, que nós acontecemos, que nós somos a igreja que mais cresce no mundo e não sei mais o que, eu optei por só fazer esse cálculo rapidamente. A informação vem diretamente do site da igreja mormon, tá? O que está acontecendo aqui? Nossa, às vezes acontecem umas coisas. Só para a gente fechar, eu sei que o cálculo que eu fiz dá uma média de 660 e tantas pessoas frequentando cada ala, né? Então nós vamos mostrar aqui para vocês, por exemplo, a Igreja Mormon alega que ela tem 1.429.935 membros, divididos em 2.142 congregações, sendo 1.747 alas e 395 ramos. Ora, matemática, rapidamente aqui na minha HP, então vamos lá, 1 milhão, já fiz esse cálculo, mas eu vou fazer novamente, dados oficiais da seita, 1.429.935 barra Enter, dividido por 2.142. Já dei vexame aqui, você quer ver? Ah, deu certo. Não deu não, peraí. Aí o cara vai passar vergonha aqui, 1.429.935 dividido por 2.142. 664, tá? Então, tem alguma coisa errada. Então, claro que é um cálculo, a gente está buscando uma média aqui, né? Pegando o total e dividindo pelo número de congregações. Dados oficiais, a referência está aqui embaixo, a referência está aqui embaixo. Então, significa que nós temos uma frequência de 664 pessoas por cada ala barra ramo. Na verdade, quando passa de 100 pessoas, a gente já fica feliz. Inclusive, uma das minhas responsabilidades quando eu era diácono, que quando a gente tem 12 aninhos, 13 aninhos, a gente é diácono, era fazer a contagem. Quando passava de 100, eu virava para o bispo e falava, hoje tem bastante. Tem alguma coisa muito errada no reino de Joseph Smith. Matemática passou por aqui e só para cumprimentar, tá bom? Chato para você. Ai, ai, ai. Mas vamos ao que interessa, né? Que nós não viemos aqui hoje para perder tempo. Feitas essas considerações, eu quero falar com você sobre esse lançamento então da Netflix. Vai ser realizado agora dia 3, vai ao ar dia 3. E é um capítulo muito vergonhoso, porque as pessoas acreditam mesmo nesse poder inspiratório, nessa inspiração divina que conduz uma organização, né? E agora isso virá a público de uma maneira que eles não gostariam que viesse, né? Você sabe que esse homem, ele era da 6ª geração de mormons, uma família muito fiel aos preceitos mormons, né? Muito devotos, e era a 6ª geração. Ele, na verdade, foi um aluno no colégio abaixo da média, mas geralmente são esses caras que não têm muito interesse em ficar ali parado, aguentando desaforo, aguentando o professor, né? Não necessariamente o colégio e as notas que você ofira lá refletem a sua capacidade intelectual. Isso é uma imensa besteira, tá? Eu vou só parafrasear algumas frases e depois a gente vai entrar mesmo. Ele foi percebendo desde muito pequeno que as pessoas eram ensinadas a confiar naquele clero que estava ali, naquele grupo de lideranças, né? E ele via que as pessoas faziam isso de forma muito mecânica e submissa, não havia questionamento e tudo mais. E ele foi percebendo que aquilo ali era propício para a exploração. Ele tinha uma mente marginal, né? Ele era um gênio do crime. Inclusive, eu estava conversando com um amigo argentino e ele é médico de uma falsificadora não, uma estelionatária, né? Ele não tem nada a ver com isso, ele está apenas fazendo o trabalho dele. Aí ele fala que as consultas são realizadas em prédios diferentes, porque ela tem muitas casas, ela é multimilionária, essa mulher.
ficou muito rica como estelionatária, enfim. Ela organizou assaltos a operadoras financeiras, a bancos, ela era terrível. Nunca foi presa. Todas as vezes que foi presa foi libertada porque ela tinha conexões, tanto na política quanto na justiça. Um gênio do crime, a mulher. E aí diz que ela usa perucas, né, se fantasia lá, né, se disfarça, aliás, se disfarça, né, e muitas vezes ela paga ou com ouro, ou com joia, ou, sabe, e dólares, né, extremamente rica. Eu acho engraçado, assim, né, uma pessoa ter todo esse potencial para isso. Mas, enfim, vamos lá. Na verdade, esse talento do Hoffman para falsificação desde cedo já despertou. Ele disse que durante a adolescência ele cunhou uma moeda rara de 1 centavo e uma organização de colecionadores afirmou que ela era verdadeira. E ele também serviu missão na década de 70, né, como todos os jovens. Diz que ele contou para os pais que ele havia batizado muitas pessoas, mas durante a missão ele já lia a biografia do Joseph Smith, escrita por Fawn Brody. No man knows my history, ninguém conhece minha história. Né? Inclusive tem a tradução dos colegas nossos aí que fizeram, tá? Qualquer coisa eu coloco para vocês daqui. Aí lá conta a verdadeira história de Joseph Smith, né? Que a história dos Mormon não é esse paraíso, essa coisa linda que eles gostam de ostentar pra gente, né? Ele serviu missão, inclusive, na Inglaterra. E diz que ele ficava muitas horas na biblioteca, aprendendo muitos segredos sobre os Mormons, inclusive literatura não oficial, literatura anti-Mormon, ou, enfim, a história, o outro lado da história, vamos colocar assim. E ali ele descobriu que a igreja adquiria documentos potencialmente embaraçosos para que pudessem ser suprimidos. Novamente ele percebeu ali um nicho para explorar a igreja. Hoffman depois disse aos promotores que ele tinha perdido sua fé na igreja Mormon, depois que ele foi preso e tal, na igreja Mormon, quando tinha cerca de 14 anos. E uma antiga namorada acreditava que ele fez missão apenas para agradar os pais. Aí ele foi estudar na Universidade de Utah, casou com uma moça chamada Doralee Olds, e aí teve 4 filhos. Se divorciaram mais tarde, em 87, e ela se tornou uma cofundadora de uma empresa de cura holística. Diz que ele foi um falsificador e um perspicaz observador do comportamento humano. Você sabe que uma vez eu estava assistindo aqui um jornal, um telejornal, mostrando esses estelionatários que fazem ligação para tua casa, né? E é claro, já recebi ligações aqui. Ô pai, teve uma sem vergonha que me ligou uma vez e me disse assim, pai. Aí eu logo percebi, era 3, 4 horas da manhã, né? Naquela época a gente ainda tinha telefone residencial, eu tirei, não recebo ligação mais. Ele tem uma linha aqui e tal, mas não uso mais. E aí ela me ligou assim, falou... Como é que ela falou? Ela falou assim, pai, olha a linguagem. Pai, eu fui sequestrada, pai. Os bandidos querem falar com o senhor. Os bandidos querem falar com o senhor, pai. Aí eu falei, vou entrar na brincadeira, né? Falei, minha filha, pelo amor de Deus, minha filha, onde tu tá? Eu não sei, pai, os bandidos querem falar com o senhor. Falei, deixa eu falar com eles, minha filha. Aí o cara deu. Aí, senhor. Aí, senhor, é o seguinte. Nós estamos com a tua filha aqui, tá ligado? Então o senhor colabora aí, tá ligado? O senhor deposita um dinheiro pra nós aí que não tem problema não. Vai ficar tudo bem com ela. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte. Para começo de conversa, minha filha foi instruída em ótimos colégios. Eu não tenho filho, tá? Obviamente. E se fosse minha filha, ela saberia falar 3 palavras, pelo menos, corretamente. Aí eles olharam assim, começaram a dar risada e desligaram, né? Mas eu estava assistindo o telejornal, é só engraçado esse dia, e um cara falou assim, o senhor pensa que eu me engana, tal? Ele falou assim, não, mas já alguém cai. Estelionatários são observadores perspicazes do comportamento humano. Eles preparam-se para a reação. E essas organizações religiosas conhecem perfeitamente bem a mente humana, as necessidades, as dores, os sofrimentos, tudo. Então tudo é construído para te ludibriar, né? Aquela aparência do bem. E nós vamos fazer um vídeo, calma que nós vamos chegar lá. Vamos lá que eu não quero me estender muito e já estou me estendendo. Ô, coisa, viu? Ai, meu Deus. Muito bem, então a gente estava até aqui, né?
Então ele começou essa investigação de documentos históricos para falsificava e tudo mais para vender, não é isso? Ai meu Deus do céu, o que acontece? A internet aqui é 300 não sei o que, mega, giga, sei lá o que é, e nem assim, para me atrapalhar. Espera um pouquinho, gente, senão eu vou ter que falar o que eu lembro de cabeça. E eu tenho tanta coisa para falar. Bom, mas enfim, o método dele era o seguinte, consistia em aprender que tipo de documentos as pessoas realmente queriam encontrar. E então ele iria encontrá-los, produzir o que as pessoas queriam garantir um mercado lucrativo, ou ele criaria coisas que ninguém imaginava existir, sendo mais difícil de contestar a sua autenticidade. Tá? Tá difícil, viu? Tá realmente difícil isso aqui. Será que eu vou ter que parar? Não tô acreditando que isso vai me acontecer. Não tô acreditando. E agora, hein? Bom, vamos esperar um pouquinho que parece que está voltando aqui. Então aqui ele começa dizendo que ele... encontrou uma Bíblia do King James do século 17 com papel dobrado e endurecido em seu redor. Tá, peraí que eu acho que tá se restabelecendo aqui. Não, que eu não vou interromper agora. Filha, vem cá com o papai, vem, enquanto o papai fala com os amiguinhos. Vem cá com o papai. Vem aqui. Vem cá, filha. Que coisa, né, rapaz? Bem nessas horas, mas vamos aguardar que já volto, senão eu vou ter que gravar tudo de novo e eu não quero, tá? Porque eu tenho mais um vídeo para subir, eu quero ver se eu faço isso ainda hoje, né? Sobre essa doação de 20 milhões de dólares da Igreja Mormon, que eles estão aí dizendo que eles são os donos da verdade, né? Que, enfim, que eles são perseguidos. Eu acho que é por isso que deu errado. Tá, eu fiz uma burrice aqui também, gente. Na verdade, foi uma burrice minha. Agora vai dar certo. Parece que eu abri uma outra página sem me dar conta. Então ele disse que encontrou essa Bíblia, tá, com o documento dentro. O documento parecia ser a transcrição que o escriba de Joseph Smith, Martin Harris, apresentou a Charles Anton, um professor da Universidade de Colômbia, em 1828. Olha como o cara era perspicaz nessa arte de falsificar. De acordo com a escritura Mormon, PGV, aqui não importa. Hoffman construiu sua versão para se encaixar na descrição do documento de Anton, e sua descoberta fez sua reputação. Houve uma cobertura razoável da mídia. Aqui eles mostram os documentos sendo analisados, aí vocês olham depois na descrição do vídeo, tá? Jim Jess, um editor dos documentos de Joseph Smith e um dos peritos mais reconhecidos relativos à escrita e documentos antigos do Departamento da História da Igreja Sud, concluiu que o documento era um holograma de Joseph Smith. A Igreja Mormon pagou 20 mil dólares após anunciar a descoberta. 20 mil dólares na década de 80. Se ainda hoje, naquela época valia ainda muito mais, né? Este documento foi adquirido no dia 3 de outubro, em troca de vários artefatos que a igreja possui em duplicata, incluindo uma moeda Mormon de ouro de 5 dólares. Notas de banco de Deseret e a primeira edição do livro de Mormon. E aqui começam a haver algumas disputas, tá, entre a Igreja Mormon e a Comunidade de Cristo. Supondo que o documento era verdadeiro, o apologista mormon Hugh Nibley previu que a descoberta prometida era uma prova tão boa como jamais teremos, aqui entre aspas, sobre a autenticidade do livro de Mormon, porque ele achava que os caracteres poderiam ser traduzidos. Tá vendo só? Aí começaram a dizer que decodificaram os caracteres e não sei o que e tal. A Comunidade de Cristo, que é um dos ramos da Igreja Mormon, né, que aí foi o ramo fundado por Emma Smith e o filho de Joseph Smith, né, possui um papel do manuscrito conhecido como Transcript Anton. David Whitmer, que já possuía o documento, afirmou que fora este o pedaço de papel que Martin Harris mostrou a Charles Anton, como conhecido na história da Igreja. Então tudo parecia indo muito bem, né, tudo muito autêntico e tudo mais. Aí vamos pular um pouquinho aqui, porque eu acho que está ficando longo, eu quero falar sobre outro assunto depois em outro vídeo. Tem um outro pedaço que é interessante. A bênção de Joseph Smith III. Durante a década de 80, um número significativo
de documentos mórmons entrou no mercado. Às vezes a igreja recebia como doações e outras vezes ela os comprava, tá? Então a igreja divulgava essas informações. Em 81, Hoffman chegou à sede da igreja em Utah com um documento que supostamente fornecia evidências de que Joseph Smith Jr. havia designado seu filho Joseph Smith III ao invés de Brigham Young. Olha só o problema, porque a gente sabe que houve aquela crise de sucessão com o martírio de Joseph Smith. Amy Smith, que nunca concordou com a poligamia, resolve ir para o outro lado. Brigham Young, que era apaixonado por isso, que teve 80, 90 mulheres, falou pá. E na verdade ele acabou conduzindo consigo a maior parte dos membros, e essa é a igreja que a gente tem hoje aqui. E tem a Comunidade de Cristo, que persiste até hoje, que é muito mais avançada em várias questões, né? Principalmente de liberdades individuais, o papel da mulher, o papel das minorias, tá? E nessa carta, então, ele diz que Joseph Smith teria dito que, na verdade, o poder e a continuidade da igreja deveria ter sido passado para o filho, não para Brigham Young, que foi o segundo presidente mormon, extremamente constrangedor. E uma carta forjada, alegadamente escrita por Thomas Bullock e datada de 27 de janeiro de 1865, Bullock condena Brigham Young por ter destruído todas as cópias da bênção. E isso tudo foi escrito pelo Hoffman, tá? Uma carta forjada, uma falsificação. Bullock escreve que, apesar de acreditar que Young era o líder legítimo da igreja mormon, ele iria manter a sua cópia da bênção. Essa carta, se fosse verdadeira, iria retratar Young e, por extensão, a igreja mormon de uma forma muito desfavorável. Em fevereiro de 81, Hoffman tentou vender a carta para o arquivista-chefe da igreja Sud. E ele esperava que a igreja comprasse e na hora escondesse, né? A igreja, inclusive, se apoderava desses documentos, muitos deles para evitar o constrangimento. Quando o arquivista da igreja recusou o seu preço, Hoffman ofereceu a igreja de Missouri, que é a igreja reorganizada de Jesus Cristo, né? Que hoje, na verdade, é a Comunidade de Cristo, que sempre alegou que a linha de sucessão tinha sido agraciada com os sucessores de Joseph Smith, mas nunca tinha tido uma prova escrita. Conclusão, ele vendeu esse pedaço por $20 mil. Né? As duas organizações começaram a brigar ali, e o Hoffman se fazendo passar por mormon fiel, ninguém sabia que ele já não acreditava na igreja desde os 14 anos de idade, que ele já tinha acesso a documentos. Ele fez a devida investigação e constatou que a igreja não era nada do que ela alegava ser. Então ele viu ali um nicho de mercado, uma oportunidade de ganhar dinheiro. Fez muito bem, se utilizou do sistema. Apesar de ter vendido, ele também garantiu que o documento viesse a público. No dia seguinte, a manchete do New York Times dizia: documento mormon levanta dúvidas sobre a sucessão da igreja mormon. Com isso, a igreja foi obrigada a confirmar o documento. A ideia não era isso, a ideia era comprar e esconder. Como ele divulgou nos jornais, ela soltou uma nota, teve que se posicionar. Aí ele conseguiu, no meio desse tumulto todo, ele encontrou uma manobra para exercer um enorme poder sobre a igreja, um poder para ameaçar e manipular seus líderes, com nada mais sinistro do que uma folha de papel. Olha a força que é um documento, hein? Olha a força de um documento. O procurador do distrito de Salt Lake, George Michael, acreditava que depois que Hoffman teve sucesso ao forjar a bênção, seu objetivo era criar a falsificação das 116 páginas perdidas do livro de Mormon, que, aliás, só aí você já começa a desconfiar. Ele perde as páginas, né, naquele momento de tradução em que ele escrevia o livro, ele perde as páginas e ele alega assim: não vamos escrever novamente porque os nossos inimigos vão usar contra nós. Mas veja bem, não combina com o caráter de Joseph Smith. Né? E por que Deus teria medo dos inimigos se ele prepara o caminho? Deus preparará o caminho, então Deus aparece lá, o anjo moroni, sei lá o que, assopra e todo mundo morre. Né? Deus prepara o caminho para que o seu evangelho, a plenitude viesse à tona. Aliás, a plenitude não foi revelada porque 116 páginas foram perdidas. E é estranho isso, né? Fato é que essas páginas nunca vieram à tona. Ele não fez novamente porque ele não tinha cópia, ele não teria condições de escrever exatamente o que ele tinha escrito. Não é como hoje em dia que a gente tem arquivo de tudo. Entendeu? Então ele simplesmente não fez, porque era algo que ele soltou ali. Depois disso ele aprendeu e começou a fazer cópia de tudo. Entendeu ou não? E os mormons esperam até hoje por esse milagre. E era isso que o Mike Hoffman pretendia fazer, segundo o procurador do estado.
vendê-las para a igreja seriam escondidas e em seguida, como teria feito muitas vezes com outros documentos embaraçosos, tornaria o seu conteúdo público. Ele era danado, cara, ele era arguto, porque assim, ele vendia e ainda publicava, sem a igreja saber. Agora, tem a Carta de Salamandra, isso aqui é um absurdo. É a mais notória falsificação suja de Hoffman. E foi em 1984. Hoffman sabia que Joseph Smith e sua família estavam fortemente envolvidos com astrologia, rituais de magia e alquimia. Ele sabia que eles acreditavam em feitiços, encantamentos, em fantasmas e em criaturas que mudavam de forma. E ele sabia que a liderança da igreja estava ciente desses fatos, mas não queriam que os outros soubessem. Não queriam que os outros soubessem, porque não promovia a fé. Supostamente escrita por Martin Harris, a carta apresenta uma versão da aquisição das placas de ouro que contrasta acentuadamente com a versão sancionada da igreja sobre os eventos. Caraca. A carta não apenas admitia que Joseph Smith estava praticando caça ao tesouro através de práticas mágicas, mas Joseph Smith afirmava ter falado com essa salamandra branca. Salamandra é uma lagartixa, gente, que de repente transformou-se em um anjo. A falsificação ligaria a prática do ocultismo com as origens do mormonismo. Depois que a carta foi comprada pela Igreja Sud, de forma sigilosa, tornou-se novamente de conhecimento público pelo próprio Hoffman. O cara foi terrível. E aí a igreja ficou, soltaram, falaram, não sei o quê. Aqui tem uma declaração, algumas coisas, eu quero pular, porque vocês podem ler sozinhos essa parte, né? E eu acho que esses fatos falam muito, né? Falam por si só. Vou deixar aqui para a gente só poder agora trabalhar o que a gente acabou de ler. Se a igreja é designada por... Se os líderes são designados espiritualmente, como eles não preverem, não identificaram a falsificação? Se a igreja é conduzida por Deus e ele é o cabeça de fato, como a igreja despendeu milhares e milhares de dólares comprando documentos falsos? Posteriormente, Mark Hoffman comete assassinatos, tá? Quando ele começa a perceber que ele seria exposto. Em 15 de outubro de 85, ele matou o coordenador de documentos Steven Christensen, filho de donos de uma boutique de destaque, Mac Christensen. Seu método consistiu em enviar uma carta-bomba ao destinatário. No mesmo dia, uma segunda bomba matou acidentalmente a esposa de sua segunda vítima, Kate Sheets. Era casada com o ex-empregador de Christensen. Como era a intenção de Hoffman, a polícia inicialmente suspeitou que os ataques estavam relacionados com o iminente colapso de uma empresa de investimentos, de que o marido de Kate Sheets, Gary J. Sheets, era o acionista principal e Christensen seu protegido. Quando, entretanto, tentava entregar uma bomba, ela explodiu no banco traseiro de seu carro. Só então as suspeitas recaíram sobre ele, que foi investigado e condenada. Então você vê aqui, pessoas morreram por conta dessas falsificações, porque o Mark Hoffman percebeu que poderia ser descoberto, então ele começou a contra-atacar e ele era um cara capaz de matar. E vocês percebam como ele era perspicaz, ele fazia tudo muito bem pensado, ele lucrou, expôs a organização, chantageou e ainda matou aqueles que se colocaram no seu caminho, né? Isso não é só constrangedor, isso expõe os flancos dessa organização, que se diz guiada por inspiração divina. Eu acessei o site oficial porque o bom jornalismo nos manda dar ouvidos aos dois lados. Lá o conteúdo é todo em inglês, eles abordam esses fatos, só que assim, você tem que procurar. Não é uma coisa que é ensinada nas aulas, nada doutrina, não. Isso é um material que, de preferência, eles querem evitar. Mas, com certeza, agora com a exposição da Netflix, do documentário, eles vão soltar isso aí, vão começar a falar mais abertamente. Só que, é claro, dando aquelas costuradas, né? O Senhor falou, mas nós não escutamos. O que aconteceu? Eles não estavam em sintonia com o Espírito Divino. O garment que eles usavam, a roupinha mágica que eles usam por baixo, não protegeu. Eles não conseguiram ver a sombra escura desse homem, as intenções reais, né? Eu encontrei aqui uma observação no site Mais Fé. Não é um site oficial, mas é um site, sim, muito confiado, muito procurado pelos membros da Igreja Mórmon. E eles fazem uma nota, eles não entram no mérito das questões, eles só falam que o cara era um falsificador e que ele matou 2 pessoas. É muito interessante que no último parágrafo eles fazem um tipo de reprimenda, um alerta. É importante que os santos dos últimos dias em todo mundo tenham conhecimento da mídia e do entretenimento a que são expostos. Ou seja, já estão
descredibilizando a autenticidade do documentário. Olha só, para estar preparados para responder perguntas e compartilhar a verdade sobre possíveis desinformações e exageros sobre a igreja. Não, na verdade, aqui a fonte é LDS Daily. Então esse texto veio diretamente da igreja, eles só reproduziram aqui no site dele. Ótimo, então esse é o texto oficial da seita, né? Eu mandei um comentário para eles, indagando sobre essa falha, né? Essa constrangedora falha, mas é óbvio que eles não publicaram o comentário e também não me responderam, né? Estamos falando de fatos, não estamos falando de crenças. Acreditar, você acredita em quem quiser, inclusive nos mormons mesmo, diante dos fatos. Mas o nosso trabalho aqui é pautado na razão, na lógica e nos fatos, né? E aí fica o convite àqueles que resolverem voltar a raciocinar, a enxergar o engodo que é isso aí, para que isso não se repita, né? Eu vou finalizar aqui, mas eu quero fazer mais um videozinho, tá? Eu sei que ficou longo, mas não teve jeito. Leiam lá pra gente poder discutir depois com mais calma, tá bom? Já já a gente volta. Visita.